O podcast foi assim. Eu recebi um convite aqui do estúdio. Quando eles começaram, acredito eu. Posso estar errada, porque igual eu falei, eu sou ruim pra lembrar de algumas coisas. Eles estavam iniciando e recebi um convite, assim, o que você acha de fazer um podcast ali e tal, não sei o quê. E eu ficava, ai meu Deus, mais uma coisa? Ah, não, será? Enrolei. Aí passou mais um tempo, encontrei o Baby na época, né, que nem tá aqui mais, que tá o Fábio, e ele veio de novo, Bruna, vai, faz, você fala bem, conteúdo e tal, falei, vou pensar, e nesse vou pensar, fui cozinhando, enrolando. Aí eu fui convidada para um podcast da FAG, da faculdade, por uma ex-professora minha, pra gente falar. E aí eu fiz esse episódio e tal, e uma paciente minha falou, nossa, Bruna, você fala muito bem, eu achei muito legal, por que você não monta um podcast seu? E daí nisso eu falei, meu Deus, eu já tive o convite, já tô tendo, né, uma pessoa, um sinal e tal. E aí foi muito bacana, porque daí eu conversei com os meninos aqui e assim, né, sempre apoiaram e tal, e porque assim, tem a insegurança, né, de você ir para algo que você nunca fez, porque assim, por exemplo, eu tô vendo você falar, eu acho que você fala infinitamente melhor que eu, você conduz melhor e tal, porque a gente não aprende isso, né? É que cada uma pessoa tem um perfil, diferente, né? Você é criativa e tal, eu não sou assim, eu posso ter a ideia boa, mas assim, esse negócio assim, eu não sou tão boa. Mas você vai aprendendo, porque, né, tem coisa, né, por exemplo, tem coisas que eu não fiz um curso de oratória para estar aqui, eu não aprendi algumas coisas, então, assim, é complicado. Mas o maior medo, assim, foi o julgamento das pessoas, sabe? Mas eu recebi muitos elogios. Teve crítica do podcast aqui, mas teve crítica de um convidado que não deixava eu falar. Que daí o pessoal falava assim, mas quem que é o entrevistador? Teve os comentários, assim. Mas foi a única crítica, assim, que eu vi, assim, que talvez... E não foi pra mim, então foi algo que eu fui, sabe? E aí, quando eu resolvi fazer o podcast, eu tinha dúvida do nome. Eu falava, mas que nome que eu vou dar, né? Aí eu abri na caixinha de perguntas do Instagram. E aí, vários pacientes, várias pessoas começaram a dar ideia, tipo assim... Bru pode, Bru não pode, pode Bru, pode não sei o que lá. Eu falo, tá, pode Bru, uma coisa que ok, que é... Vai ser o... É fácil e tal, encaminhou e tal. Aí uma paciente minha falou assim, e o que você acha de pôr a verdade nutri-crua? Eu falei, nossa, legal, achei criativo. Aí tem várias que deram várias ideias, assim, que puxava, eu falei, gostei. Falei, pode Bru, a verdade nutri-crua. Achei legal, gostei. Aí foi. Aí pra falar a primeira vez, eu falei, gente, será que o pessoal vai achar legal? Será que eu tô viajando que é legal e não é legal? Sabe? Aquela coisa da insegurança. E aí foi passando o tempo e o pessoal do estúdio aqui me apoiou e eu trouxe convidados que também acabaram fazendo podcasts com eles. Então, assim, foi uma coisa que a gente foi meio que criando um vínculo troca, muito legal, uma troca muito legal. Eu não... Assim, sempre tive apoio, eles já quebraram galhos pra mim, assim, de horários de podcast, que às vezes pessoas de fora que tinham que vir, teve um podcast que a gente fez 9h30 da noite, que a convidada veio de Curitiba, chegou, já veio direto do aeroporto, a gente fez, porque ela ia embora no outro dia de manhã, num sábado à tarde, que foi com o Ney também, que a gente aproveitou, então assim, eles são muito parceiros, eu indico o estúdio aqui sempre, e assim, foi crescendo. Aí eu fui... Na primeira ideia, o podcast era para ter conteúdos mesmo. Pelo menos eu tenho conteúdo, não preciso ficar gravando vídeos, né? Porque na época não tinha Thalita na minha vida. Então eu usava ali o que tinha, ok, pararará. E aí eu comecei a estudar a possibilidade do podcast, YouTube, e às vezes rentabilizar, como é que funcionava e tal. E aí eu fui vendo que tem metas, né? Então eu falei assim, eu preciso atingir algumas metas de convidados, metas de visualizações, metas disso, daquilo. Então isso agora é uma meta que eu tô buscando, sabe? Tranquilamente, mas eu estou buscando.